Salve amigo enxadrista, amiga enxadrista, Alexandre Herzog, psicólogo e gestalt terapeuta aqui no canal As Soluções Criativas para conversar com você mais uma vez sobre xadrez e percepção. Nesse sentido, e isso é dúvida de um dos inscritos do canal, gostaria de te perguntar, é possível prever os lances no xadrez? Como que isso acontece? Se você quiser pensar um pouquinho sobre isso comigo, já fica até o final do vídeo e me encontre depois da vinheta. Vamos jogar uma partida aqui, uma partida rápida e vamos debatendo, né? Que uma defesa siciliana, a proposta é um centro, né, de peças e peões. Aqui esse peão caracteriza a variante Najdorf, né? Veio esse plano ali. Poderia ter sido jogado o avanço do peão aqui, né? Mas não foi. Também vou me defender por meio do roque. Então aqui a princípio eu não estou prevendo nada, né? E certas coisas estão acontecendo, né? Mas sem uma previsibilidade, né? Talvez eu esteja dizendo, né, para o meu oponente que eu planejo jogar algo assim, né? E aí, quando ele joga esse bispo, ele me dá chances, né? De fazer isso. E agora ele liberou esse lance aqui, que não estava nos meus planos. E as coisas estão relativamente equilibradas, né? A gente vê aqui 6 peões brancos, né? Vamos voltar para cá, né? Contra 6 peões pretos, 5 peças pretas, 5 peças brancas, né? Um peão grátis aqui. Né? Vou fazer uma ameaça aqui, né, para ver se algo acontece. Reforça esse meu avanço aqui, né? Aí agora eu estou ameaçando este lance aqui. Será que o oponente está prevendo que eu venha a jogar esse lance aqui?
Isso sem falar, ó, que eu já até poderia ter capturado antes, ó, mas vou capturar agora. E abandonou. Vamos colocar uma análise para a gente avaliar melhor essa história aí de prever ou não prever os lances e eu aproveitar o aspecto dessa partida para colocar para você aqui. Certo? Essa abertura jogada foi uma defesa siciliana. Vou pedir para o computador emitir a opinião dele, né? Ligar aqui o outro botão. A defesa siciliana, quando joga com esse peão aqui, é determinado que essa é uma variante francesa. E aí aqui, quem se acostumou algum dia a jogar uma determinada abertura, geralmente até o lance 10, assim, a maioria dos movimentos são coisas esperadas. Então, por exemplo, essa sequência aqui, ó, é uma sequência batida já. Então, que todo mundo que joga siciliana já conhece. Inclusive, foi considerado, né, um erro esse meu peão aqui, né? Justamente pelo avanço do outro. Então eu teria que ter jogado ou esse avanço aqui, que era a minha intenção, ou então o cavalo, como sugere a máquina. E aí a gente começa a refletir um pouco a respeito de prever os lances, né? Como é que funciona a percepção humana, né? A gente capta os sinais de um estímulo, eles são traduzidos, né, pelas células especializadas do corpo, né, transformadas num sinal elétrico, e isso é levado para o cérebro, onde novamente isso é traduzido naquilo que foi percebido. Então, no caso aqui do xadrez, essa visão que eu tenho aqui vira um sinal elétrico, vai para o meu cérebro e lá é transformado de volta. E aí eu entendo que tem esses dois cavalos aqui e esse outro aqui. Então, da forma como eu registro isso para mim, produz lá uma imagem sobre a qual eu vou me posicionar agora aqui. Eu me posicionei dessa maneira, focando numa ameaça que inclusive até não existia, né, nessa casa, embora 3 peças possam chegar aqui. Isso aqui a nível de posição, conforme o computador está nos mostrando aqui, é uma demanda maior, certo? Então, prever os lances tem a ver com as imagens que a gente registra. No processo de prever os lances, ó, esse lance aqui eu sei que ele pode vir em algum momento, mas aqui o computador diz para mim que se ele vem agora, ele é um blunder. E ele manda eu defender com aquele peão ali que seria melhor. Então aqui eu já estou voltando para as minhas intenções, né? E aí nós fomos avançando aqui. Prever os lances do adversário, quando a gente é jogador de xadrez, né? Quando a gente é um jogador de xadrez iniciante, a gente está recém aprendendo as táticas, os posicionamentos, né? Os fianquetos e outras estruturas que depois se tornam tão naturais para nós, né? A gente começa a pensar como é que o oponente sabe, como é que ele vê, como é que ele prevê que eu vá jogar determinada resposta para o lance dele, né? Como é que ele vê, né, e prevê que eu tenho este plano. É por uma questão de percepção e de observação, né,
a partir da qual se deduz ideias, certo? Prever especificamente, objetivamente, concretamente, não existe no xadrez, né? Por exemplo, aqui, ó, quando eu joguei a minha dama aqui, eu fiz isso prevendo, imaginando que o oponente fosse pegar esse peão aqui. Não o fez. No momento que ele fez esse lance aí eu joguei os meus e continuei com a minha ideia, né, de bater aqui. Agora estou batendo com 3 peças. E o computador está me sugerindo que eu olhe aqui para esse detalhe do território, certo? Mas aqui aí o próprio oponente tá junto comigo aqui, olhando só para o território também, né? E aí se colocou aqueles avanços ali. Então foi na hora certa isso aqui, ó. E aí a gente consegue ver o seguinte, ó. Nem o computador prevê os lances também, mas ele consegue observar quais são as nossas intenções. E ele é um motor bruto de cálculo, realiza milhares de cálculos por segundo. É natural que ele acabe fazendo um lance que responda à altura aquilo que a gente se propôs a fazer. Mas prever o lance, é isso aqui que vai acontecer, isso não existe. Agora, deduzir possíveis lances e algum deles ser realmente feito, aí sim, porque a escolha é uma situação muito individual e que se baseia em critérios muito individuais. Por exemplo, até aqui, ó, que são lances batidos que todo mundo faz, né, e que são catalogados, inclusive, e eu vi esse lance aqui, por exemplo, eu tinha ele em mente, mas eu não queria jogar isso, porque iria acontecer isso aqui. Eu não gostaria de ter esse cenário aqui, ó. Entendeu? Porque se isso acontece dessa maneira, eu já preciso me posicionar, certo? Porque aí a briga fica aqui em torno desta casa, ó. Então, eu joguei outra coisa, né? E aqui você consegue acompanhar que a minha personalidade, as minhas preferências estão presentes, orientando as decisões aí que eu tomei, certo? Eu até vou olhar aqui a precisão para ver, ó. 87% de precisão, 3 imprecisões, 2 erros. E o oponente, 4 imprecisões, 3 erros e uma capivarada. Aqui, o que normalmente o jogador iniciante associa, né, com a ideia de prever os lances, é uma ideia de que o adversário sabe, né, o que eu estou jogando, aí fica parecendo que ele prevê meus lances. Mas na verdade um termo que classifica isso melhor seria dizer assim que ele deduz com base ao conhecimento que ele já tem sobre posição, mais a experiência de jogo que ele tem
jogando posições como essa, e aí tudo isso é resgatado imediatamente na percepção, durante a execução do jogo. E isso acontece por algo que a gente chama como uma das leis de percepção da Gestalt, a tendência ao fechamento. Como é que fica mais clara essa ideia de tendência ao fechamento? A gente enxerga meia ideia e automaticamente deduz o resto. Por exemplo, quando alguém fala para você a frase "a união faz", né, você já deduz que é a força. Esse é um dos maiores slogans comerciais aqui do país. A união faz a força. É uma frase tradicional, né? E há também quem brinque, a união faz açúcar. Mas, tanto num caso quanto no outro, se eu chego na frase até o faz, você já completa ela. Você já fecha ela ali na sua percepção e sabe o que falta ali, né, para a frase ficar completa. Isso já vem para você imediatamente na intuição. Então, esses lances que parecem que o oponente está prevendo os nossos movimentos são deduções, intuições que ele tem, certo? A partir daquilo que já se conhece. E contraposto, né, com aquilo que o tabuleiro está mostrando. Porque você viu aqui, enquanto eu mostrei as propostas do Engine aqui, né, com as setinhas, né, o Engine sempre se posicionou ali de acordo com demandas do território, né, da posição ali, das casas e tal, do espaço, prioritariamente. Então reflita comigo que essa ideia de prever os lances, ela não é suficiente para nós aqui. Uma coisa melhor seria conseguir responder ao lance que foi feito. Porque essa ideia de prever os lances, né, remete também a uma ideia de que eles todos serão ameaçadores, que eu não vou ter resposta, né, porque eu preciso estar preparado para que o oponente jogar. Então esse é um movimento mental perigoso, complicado. Procuremos então uma resposta melhor, né? Procuremos responder adequadamente aos lances que vierem. Isso é mais assertivo, isso é mais produtivo e objetivo também, certo? Então fica como reflexão para o vídeo de hoje aí, ok? Um grande abraço aí para você que me acompanha nessa jornada, né, de conteúdo aí de xadrez, né? Gratidão por estar sempre aí presente comigo. E já fica o convite. Mova seus peões e me encontre no próximo vídeo. Da vida, se nem sempre nela.